Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, gente, hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho diferente. Pois é, hoje eu vou contar um pouquinho da história do Exército Brasileiro. A gente está estudando para o Exército, estudando para entrar nas escolas militares, mas a gente por muitas vezes não sabe um pouquinho da história desta importante instituição do Brasil. Tudo bem? Bom, vamos lá, que hoje o rolê ele é extremamente importante. Vamos discutir a história do Exército Brasileiro. Bom, a história do Exército Brasileiro, ela basicamente começou, digamos, oficialmente, com o surgimento do Estado brasileiro. Ou seja, a partir do momento que ocorreu a independência do Brasil. Porém, desde a colonização brasileira, ou seja, desde quando a gente volta lá em 1500, já tinham brasileiros que eram mobilizados para a guerra. Por exemplo, no contexto da invasão holandesa do Brasil, lá na província de Pernambuco, a data da primeira batalha foi em abril de 1648, que foi a Batalha de Guararapes, onde o inimigo holandês, ou os invasores, que eram assim conhecidos pelos portugueses, enfim, então o exército brasileiro já era composto para lutar contra os holandeses, e é considerado o aniversário do exército brasileiro. Então a Batalha de Guararapes. Muito importante também que entre 1822 e 1823, o recém-formado Exército Brasileiro, então ele se forma com a independência, ele vai derrotar, por exemplo, a resistência portuguesa à independência, principalmente na província da Cisplatina. Quando a gente pega todo esse contexto, a gente acaba vendo que essa luta impede, por exemplo, a desfragmentação do território brasileiro nos anos seguintes. Então já teve um papel fundamental o exército na manutenção da unidade territorial. Desde o período da monarquia, o exército nacional, ou geralmente chamado de exército imperial, ele foi dividido em dois ramos. Então, quais eram estes ramos? A primeira linha, que na verdade era um exército, a primeira linha era o exército, e a segunda linha, que era a Guarda Nacional, que era composta por milícias antigas, e decretos, que esses decretos foram herdados durante todo o período colonial e liderado por várias regiões. O comando de pessoas, de grandes proprietários, de senhores de escravos, enfim, que eram famosos por sua independência, receberam o nome de coronel, perfeito? Então vocês começam a analisar esse contexto. Aí muitos devem pensar assim, poxa, professor Baglini, então o coronel não necessariamente era um cara do exército dentro do contexto de Brasil e Império? Não. Então, por muitas vezes, o coronel, ele era um senhor de escravo, enfim, ele era pessoa da grande elite que acabou recebendo essa denominação de coronel, só para também ter esse papel. Aí vamos analisar basicamente como que era o exército durante o Império. Internamente, durante todo o período da monarquia brasileira, e principalmente já no início do século XX, o exército ele reprimiu com muito sucesso todas as rebeliões que aconteciam, as rebeliões civis, rebeliões militares, e rebeliões, por exemplo, como a Guerra de Canudos. E aí, no século XIX, externamente, o exército também já estava envolvido em conflitos militares, que eram principalmente relacionados aos países do Cone Sul, mais precisamente na fronteira com o Brasil. E aí vocês já sabem onde eu quero chegar. Então, acho que o primeiro grande impacto do exército foi quando ele participou de uma série de eventos de guerra na região, como a Guerra da Cisplatina, que, olha que importante, que levou à independência do Uruguai. Perfeito? Então já era um conflito, principalmente aqui com os nossos países. E claro, a gente não pode esquecer do grande fenômeno que o exército se envolveu, que foi a Guerra do Paraguai, onde ele se aliou com os países vizinhos, se aliou na verdade com a Argentina, Uruguai, confrontando principalmente o ditador Solano Lopes. Inclusive, este é o maior conflito de todos os tempos que aconteceu na América do Sul. E claro, o maior conflito que o exército brasileiro se envolveu durante o Império. Aí a gente entra na República, já no nosso contexto. No século XX, o exército brasileiro ele vai participar de duas guerras mundiais no lado aliado. Ele participa das duas grandes guerras mundiais. Então, na Primeira Guerra,
ele manda uma missão militar sai do Brasil, foi despachada para a frente ocidental em 1918. E durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, aí já foi um pouco diferente. Foi uma divisão de infantaria lá na batalha no território italiano, que contribuiu muito para a luta contra o fascismo e para a luta contra o nazismo, lá naquele contexto. Pois é, os pracinhas brasileiros. Desde o final da década de 50, o Exército ele participa de muitas missões, hoje, né, na manutenção de paz, que são muitas missões patrocinadas pela Organização das Nações Unidas. Com o fim da Guerra Fria, esse papel do Exército Brasileiro ele acabou sendo reforçado mais ainda. Então, além de enviar hoje o Exército Brasileiro vários observadores militares para tudo que é área de conflito em todo o mundo, também foi necessário que os militares, no contexto brasileiro, apoiassem, por exemplo, a política externa independente do Brasil. Então, muitos militares se articulam politicamente ajudando todas as relações comerciais externas do Brasil. Por exemplo, em 2004, o Exército Brasileiro ele começou a comandar as forças de paz no Haiti, dado todo o terremoto, toda a situação que o país ele vem sofrendo. Bom, a gente também não pode esquecer que o Exército ele ocupou-se a força, o grande poder do Brasil durante 3 vezes. Então ele ocupou primeiro durante a promulgação da República, entre 89 e 1894, ocupou também durante o primeiro período de Vargas, ali de 30 a 45, e, claro, durante o regime militar brasileiro, que vai durar de 64 a 1985. E por falar no regime militar que aconteceu no Brasil de 64 a 1985, após pressão pública, após sucessivas crises econômicas e anos de desgaste natural, né, até pelo modelo que o Exército aplicou à política brasileira, a abertura política ela começou de maneira muito gradual e era quase que inevitável. Inclusive, a abertura política ela começou sob a liderança do general Ernesto Geisel, que, com a lei de anistia. Essa lei ela foi promulgada em 1979, e aí, a partir de então, o Brasil começou lentamente a restauração da democracia, que havia sido deixada de lado lá em 64. O que acabou sendo incluído durante todo o contexto da década de 80. Após a promulgação da Constituição atual que nós temos, a Constituição Cidadã, o Exército e outras forças armadas, elas se retiram do núcleo político, então elas se retiram daquela centralidade política que eles tinham até 85, e em 1988, com a Constituição Cidadã, o Exército passa a servir a nação como um instrumento de segurança nacional e também, como eu mencionei, de relações externas. Beleza, galera? Muito obrigado por acompanhar a aula. E aquilo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Gabarita Geomilitar. Conteúdo de qualidade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Gente, todos os dias da semana entra conteúdo novo. Muito obrigado e vamos juntos até o final.